essa questão dos partidos nos Estados Unidos, ela é bastante complicada para não cair em algum anacronismo e também a questão da idealização das próprias origens, né? O Partido Republicano atual, tanto o Partido Republicano quanto o Partido Democrata, são partidos que têm mais de 150 anos. E são partidos que vão ter, ambos vão sofrer mutações, né, em sua história, de composição, de perspectivas. O Partido Republicano, ele surge com Lincoln de uma dissidência radical do Partido Whig, que é um partido que não existe mais, que era o Partido Liberal. O Partido Democrata Republicano, né, que é o partido do Thomas Jefferson, ele, de certa forma, ele é a origem de todos os partidos... Dos outros partidos, verdade. Inclusive o Partido Democrata, que começa com Andrew Jackson, né, que começa como Partido Democrático e depois vira Partido Democrata, né, numa tradução meio... se a gente quiser fazer uma tradução meio preciosista. Então, assim, o Partido Republicano, ele, de fato, ele surge com essa dissidência do Partido Whig, que, por sua vez, era uma dissidência do Partido Democrata Republicano. Então, ele é, de certo modo, um ancestral de todos ali. Mas o Jefferson, ele é um símbolo, ele é um dos ídolos do Partido Republicano, dos heróis do Partido Republicano ainda hoje. Sim, até por ser um antifederalista, né? E o federalismo é visto como a bandeira dos democratas. E assim, guardadas todas as devidas proporções, que podem ser bem anacrônicas, como você mesmo falou aí, tem muita relação, né, entre o que defende o Partido Republicano hoje e o que defendia esse Partido Republicano. E isso é talvez o mais interessante da gente tratar até futuramente, outro Nerdcast, mas assim, se a gente pensar figuras do Partido Republicano, Abraham Lincoln, Dwight Eisenhower e o atual presidente Donald Trump, os três, eles não vão ter tanta coisa em comum. E a mesma coisa vale para o Partido Democrata. Se a gente pegar, por exemplo, os antecessores do Abraham Lincoln na véspera da Guerra Civil, como por exemplo James Buchanan e o James Polk, o Partido Democrata, como a gente conhece hoje, ele começa, entre aspas, ele faz essa guinada com o Franklin Delano Roosevelt, que faz a coalizão do New Deal, né? O New Deal a gente pensa no plano econômico, mas o New Deal era a coalizão partidária, de envolver sindicatos, associações de imigrantes. Antes, o partido que tinha uma visão mais favorável, digamos assim, aos imigrantes, era o Partido Republicano. O Partido Democrata era um partido muito mais rural, muito mais do sul. Tanto que é nesse contexto que o Partido Democrata vai dar... Elementos radicais do Partido Democrata vão dar origem a Ku Klux Klan, por exemplo. Mas a gente está falando de final do século XIX. Então, ambos os partidos eles vão ter esse ancestral em comum, mas é uma coisa até meio idealizada, se a gente olhar aí o decorrer, digamos assim, da história. Aliás, isso foi lembrado durante a campanha presidencial de 2016, né? O Abraham Lincoln, um grande herói e tal, o cara que, né, a Guerra Civil, a abolição da escravidão, etc. Ele era do Partido Republicano e eles foram lembrar que a galera do Ku Klux Klan veio do Partido Democrata. Martelando isso até hoje. Tem muito pouco a ver como os atuais partidos são. Isso aqui não é uma questão nem de bonzinho, nem de vilão. Sim. O que eu quero dizer é o seguinte, se você pegar alguns documentos, algumas das cartas do Abraham Lincoln, eu tenho até um certo interesse até maior do que o normal pela figura do Abraham Lincoln, pelo período da Guerra Civil e tudo mais, até por achar que é muito útil pra gente compreender a história brasileira, pelo contraste que os Estados Unidos permite entre escravidão e falta de escravidão. Boa parte dos escritos do Abraham Lincoln, boa parte dos atuais integrantes do Partido Republicano não assinaria embaixo. Se você coloca ali anônimo, entendeu? Sabe? Se você transcreve a frase, por exemplo, sobre a questão dos imigrantes, para dar um exemplo bem notável, boa parte dos atuais integrantes do Partido Republicano, se você não coloca ali o nome, você concorda com essa frase? Não concordo. Mas essa frase é do Lincoln. Eu repito, os partidos têm 150 anos, eles acabam mudando e as suas facetas. E a ética da época muda. Com menos também, de 50 anos, os partidos brasileiros já mudaram umas 18 vezes, né? Sim. Muda de nome, inclusive, né? Agora todos eles mudaram de nome. O Partido Democrata, o ponto final, digamos assim, dessa mudança, se quem estiver ouvindo quiser pesquisar um pouco mais, quiser entender um pouco mais, até pra depois não ficar me enchendo o saco dizendo que eu tô falando mal do Trump, alguma coisa assim, joga no Google sobre os chamados Party Systems, que são 6, as divisões entre os partidos nos Estados Unidos. A última grande divisão que nós temos é com o movimento dos Civil Rights, na qual tanto integrantes do Partido Republicano quanto integrantes do Partido Democrata participam. Começa lá com Harry Truman, depois vai pro Dwight Eisenhower, aí passa pro JFK e pro Lyndon Johnson. Quando Lyndon Johnson assina o Civil Rights Act de 64, que dá completa liberdade de voto à população negra, ele fala, essa frase dele é famosa, nós perdemos o voto no Sul por 10 gerações, um negócio assim. E de fato, até aquele momento, a boa parte do Sul dos Estados Unidos votava com o Partido Democrata.
democrata. A partir daquele momento passa a votar com o Partido Republicano por se ver contra essa questão do Civil Rights Act, e boa parte dos políticos do Estado mudam de partido. Um caso muito famoso, talvez o mais exemplar dessa mudança de caráter dos partidos, que um dos maiores símbolos do Partido Republicano e do pensamento conservador democrático dos Estados Unidos, o Ronald Reagan, ele começa a carreira política como um democrata. E ele vai mudar para o Partido Conservador com a questão, não, aí seria leviano da minha parte dizer porque eu não sei, mas no período do Civil Rights Act, na década de 1960. Até porque, como governador da Califórnia, posteriormente ele vai peitar os Panteras Negras e tudo mais, ele começa como democrata e vira um republicano da década de 60, quando os dois partidos começam a mudar um pouco e adotar até a faceta que eles têm hoje, digamos assim.